Brasil, boa tarde, Alemanha! E boa noite, ou sei lá que horas vocês estão vendo aí, pessoal do Heavy Culture, Heavy Sword. Eu sou a Dani, Hex and Shoes, a gente está aqui para falar sobre álbuns flopados. E antes de começar, já vou pedir para você se inscrever, para dar like, para mandar esse vídeo ali para aquele seu amigo que gosta de disco flopado, está querendo comprar um disco flopado, não sabe qual? A gente vai falar para você 4 hoje maravilhosos, mas que foram devidamente xoxados. Vamos usar outra palavra, porque tem um pessoal cringe aqui que não sabe o que é flopado. Então, a gente vai falar aqui sobre os discos que fracassaram nas vendas, porém são títulos filezeira, né? E os nossos convidados de hoje são o Fábio, do Audiorama, o Eric, do Vida de Metal, que é a página lá do Instagram, e o Arthur, estrela do Heavy Culture, que está aqui como nosso colaborador. Então, eu vou passar a palavra para o Fábio, que já vai começar trazendo para a gente um álbum assim maravilhoso, só que não. Valeu, Dani. Oi, turma. Tudo bom? Um abraço para todo mundo do Heavy Culture, um abraço para todo mundo que acompanha o Heavy Sword. Quem não me conhece, sou o Fábio, lá do canal do Audiorama. Se você nunca passou lá pelo Audiorama, dá um pulinho lá, contribua, né, com uma família que está passando fome, para colocar pão na nossa mesa. E a gente vai falar de discos flopados, né? Antes a Dani teve que fazer aqui um tutorial para explicar para a gente o que é flopado. Nós somos pessoas já um pouco mais maduras, né? Experientes, pós-adolescentes, precisamos aprender o que é flopado. E eu tenho um disco flopado aqui que eu adoro, né? Que é um disco do Judas Priest. Existe uma coisa que acontece com bandas gigantes, tipo Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, por exemplo, que os fãs criam um sentimento de lealdade, né? Que esperam que seja retribuído também com uma certa fidelidade por parte das bandas. Quando isso não acontece, tomates voam em direção aos músicos. Foi isso que aconteceu em 2008, quando o Judas Priest lançou Nostradamus, que é o sucessor de Angel of Retribution, de 2005. Nesse dia, cara, no dia do lançamento do disco, foi criança chorando, cachorro latindo, mulher passando mal, especialmente, né, marmanjos crescidos de peito peludo e roupa de couro, xingando muito no Twitter, porque um conjunto de rock lançou um disco que não era o que eles esperavam. O disco é, obviamente, baseado na vida do Michel de Nostradamus, né? Miguelzinho de Nossa Senhora, e traz aí um monte de previsões dele para o futuro da humanidade, peste, fome, morte, guerra, e umas passagens da vida do Nostradamus. Não vou falar muito do conceito, se vocês quiserem ter um vídeo lá no Audiorama sobre Nostradamus. Mas o que chateou mesmo os fãs foi o distanciamento musical, né, do disco, tanto do heavy clássico, do hard ali do Judas Priest, em privilégio aí de um som mais pomposo, mais épico, mais sinfônico, contando lá com orquestrações, com corais, com guitarras sintetizadas, que chateou muito o pessoal, que era uma coisa que ainda não havia sido feito pela banda, né? O disco tem uma porrada de faixas, eu nem contei aqui, mas pelo menos a metade das faixas são interlúdios, são narrações, né? E isso chateou muito o pessoal, que é filler, né? Faixinha para encher linguiça. Enquanto eu concordo que falta um certo punch, né, no disco, falta um pouquinho de energia, eu não considero ele desprezível, né? Muito pelo contrário. Eu provavelmente adoro esse disco. Ele oferece uma atmosfera realmente épica, uma atmosfera realmente apoteótica ali, que é muito peculiar, e é bastante dramático para um tema dramático, né? Um destino trágico da humanidade. Como eu não possuo uma relação muito longa com o Judas Priest, por exemplo, os álbuns do Judas não foram tão importantes na minha formação musical, eu não espero esse tipo de fidelidade, e eu considero isso uma vantagem, né? Porque me permite desfrutar sem preconceitos das experimentações que eles fizeram nesse disco, né? E me deixa curtir coisas que talvez de outra forma eu não curtiria. Se esse disco não tivesse o logotipo aqui escrito Judas Priest, provavelmente seria um disco muito mais bem aceito do que é, carregando a bagagem do Judas, que não vai entregar um outro Painkiller, um outro Screaming for Vengeance. É preciso dar liberdade para os músicos brincarem um pouquinho com o que eles querem. Posso fazer uma pergunta? Claro, Dani, manda ver. Esse disco é com o Rob Halford ou ainda é com... É com o Rob Halford. Ele é o segundo disco depois do retorno do Rob. O Rob volta no Angel of Retribution de 2005 e em 2008, segundo com
o Rob Halford. É um bom disco, gente. É um disco legal. Vocês precisam dar uma chance para o Nostradamus. Escutar o disco sem preconceito, escutar o disco sem esperar um painkiller. De preferência com as letras, ajuda muito a imergir na história do disco. E aí você pode desfrutar direitinho aí da forma que deve ser feito de um ótimo disco de metal alguma coisa, metal épico, metal cinemático, diria o Luca Turilli da galera. Muito bom. Eu não conheço, mas eu vou dar uma escutada, porque sabe como é que é, né? Judas sabe como é que é. A gente fica com o painkiller na cabeça e isso é um erro, né? Então, vamos para o próximo. Fábio, você tem mais alguma consideração a fazer? Tá tudo certinho? Todos os links que serão citados nesse vídeo vão estar na descrição, canal de todo mundo, Instagram de todo mundo, vídeos de apoio. Vocês sabem como é que é, né? Eric e Fábio super didáticos. E então, vamos para o próximo, que é com o Arthur, falar dessa maravilha aí. O que você tem para gente? Vamos lá. Eu sou o Arthur, do Heavy Culture, e o álbum que eu escolhi foi o Chameleon, Halloween, 1993. Bom, Chameleon é o segundo álbum aí do Halloween, depois de ir para Major EMI, né? E o último aí com o quinteto, contando com Ingo, Kiske, Grapol, Ricat e o Grospoff, né? Então, fizeram 2 álbuns, já vinham de uma mudança na sonoridade, provavelmente muito pela saída do Kai Hansen, que formou aquele som que é o típico que a gente espera do Halloween, né, no Pink Bubbles, e vem para o Chameleon aí, em 93, arriscando, né? Eu acho que vai um pouco no sentido aí da experimentação, é o disco mais diferente do Halloween, e aquele que você menos consegue colar com o que você espera de um som do Halloween. E isso foi o que incomodou, provavelmente, na época. Inclusive, a mim não na época, eu adquiri esse disco em 97, se eu não me engano, era o único do catálogo que é nacional na época do Halloween. Todos os outros discos que eu comprei do Halloween na época, todos são importados nacional, de uma major. E fala, putz, não esperava um Keeper, né? Algo assim, não conhecia. A gente não tinha internet para ajudar a conhecer antes de fazer a compra, você comprava umas furadas na época que você achava que era furado, né? No entanto, esse disco foi lá envelhecendo, né? E depois, quando eu voltei a escutá-lo, foi, putz, é um disco extremamente interessante, né? E por essa experimentação e versatilidade entre muito de hard rock, tem uns rocks, não é tanto metal, tem algumas músicas mais cadenciadas, mais importantes, né, meio épicas, como o próprio fechamento de I Believe, que é uma composição do Kiske, e depois emenda com Longing, que é um fechamento de disco muito bom, né? Mas uma característica interessante também desse disco, né, mesmo que o Halloween menciona, que é um disco de 3 compositores fazendo as músicas separadamente. A banda já estava meio estremecida ali pelas tiragens baixas do Pink Bubbles, e esse também não foi bem, né? Então você tem composições do Kiske, composições do Grapol e do Wicked. E elas, por si só, são um pouco diferentes, mas quando a gente junta e faz, né, segue o tracklist do álbum, ele se faz muito interessante. Passando, por exemplo, First Time, que tem uma pegada mais heavy, mais hard, mais rápida, daí passa pelo Sinner, One Sinner, que é uma música, foi a mais importante, acho que, de trabalho desse álbum. Tem uma balada depois, que é a Don't Wanna Cry No More, do Grapol, muito legal. A Sinner tem metais, tem saxofone, sim, uma pegada assim, essa é uma outra característica que problema. E essa é uma outra característica que eles trouxeram, que não foi só de um Alan Sinner, tem pelo menos mais uma Crazy Cat, também tem sopro, e se eu não me engano, Music... O heavy metal não aceita instrumento tem sopro. mais uma outra, que também tem arranjo com metais. Putz, e é super interessante. Então, tem que ouvir, né?
com a mente mais aberta e não esperar aquele som que a gente espera de ouvir um Keeper aí. É um disco excelente. Muito bem. Concordam que é um bom álbum, Fábio, Eric? É um disco que geralmente não se recomenda para quem está começando a ouvir Halloween, sobretudo Power Metal. Mas ele é um disco bem divertido, cara. Eu comecei a escutar Halloween muito tarde, né? Eu não foi a primeira banda de Power Metal que eu ouvi. Foi lá pela quinta, sexta, então eu já estava um pouco mais anestesiado dessas tensões de tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, sabe? E eu acabei vendo o álbum com um pouco mais de calma, e ele é divertido. Eu acho que não entra no meu top 5 do Halloween, mas ele é um álbum que merece ser escutado, sim. Eu acho um descaralhaço, cara. Eu acho super, super divertido. Eu curto os discos renegados do Halloween. Eu sou um cara meio que abraça os renegados, né, pelo visto. Eu curto muito também o Keeper's Legacy lá, acho bom pra cacete. E o Halloween, quando ele experimenta, o pessoal torce o nariz, né? Naquele disco de versões, que é o de 25 anos, o Unarmed, eles colocam de novo um instrumento de sopro, o pessoal ficou maluco, né? Ouvindo instrumento de sopro na Dr. Sim. Mas eu adoro o Chameleon, eu acho First Time super legal, eu acho When the Sinner muito legal. Curiosamente, eu não gosto muito da I Believe, acho meio cansativa, mas no geral acho um disco super divertido. A mudança de identidade é muito pesada, né? Até na capa, né? É uma capa completamente diferente, simplista, né? Minimalista, como diriam a molecada da internet hoje. Mas eu acho um discão, acho um super disco legal. Muito bem. E já que a gente está num debate aí de metais, né? De metais na música, que não foi bem-vinda no Chameleon nos anos 90, eu vou falar de um álbum que também teve problema por causa de instrumentos de sopro, por causa de metais, que é o maior flop da carreira do Arjen Lucas, que é o Trânsitos. O Trânsitos ele foi um álbum lançado em 2020 e um dos motivos pelos quais ele virou um flop é porque ele não foi escrito nem para o Star One, nem para o Iron, nem para nada. Essa história, esse conceito, foi escrito para ser um filme. Só que estava ali 2019, 2018, quer dizer, 2019 já, estava com aquele negócio de pandemia, vai, não vai, o pessoal já estava prevendo uma crise braba por causa disso. E para fazer um filme, o Arjen ia precisar mais ou menos de 2 milhões de doletas para fazer. E aí ele falou, não tem dinheiro, né, Brasil? E aí é gravador aí, faz um álbum, porque já está na época já de fazer o álbum pro Iron, faz um álbum pro Iron e mata isso aí. E foi o que ele fez. Só que, como o conceito como um todo não tem nada a ver com Iron, o pessoal não recebeu bem. Porque o Iron ele é muito conhecido pelas letras de ficção científica, nave espacial, viagem no tempo, aquelas coisas assim. E aqui tem um pouquinho de ficção científica, porque é uma história de terror vitoriana, meio gótica, que tem também umas viagens assim no tempo, mas no caso não é necessariamente no tempo, é entre mundos, entre o céu, o inferno e o mundo que a gente vive. E isso não agradou o pessoal. Além disso, a história trata de um romance interracial, né? Aí na era vitoriana, né? Porque a história se passa em 1884. Teve gente que falou que era lacração. Vocês sabem como é que hoje em dia tá, né, gente? O pessoal ficou reclamando que era lacração, que os convidados não foram tão de peso como normalmente é, o que eu discordo, porque tem Paul Manzi, do Arena, né, como Henry, que para mim é o melhor personagem. Tem o Dee Snider como pai, né, Carrasco, que a história é o amor entre a Abe e o Daniel. O Daniel é o Tommy Caverit, que está sempre no Iron, né? Está sempre trabalhando no Iron, que é o vocalista do Camelot e do Seventh Wonder.
E a Abe, ela é representada, né, pela Kami Gilbert, que é da banda Ocean Slumber, que ela é negra. Então teve muita gente que ficou com essas bobagens, né? E também o som que é apresentado aqui, ele é muito discrepante do resto do som, do que o Iron geralmente faz. Tem também a utilização de instrumentos de sopro, o pessoal não gostou. A Simone Simons faz o papel de Anjo da Morte, e ela está numa pegada totalmente diferente. Ela está bem sarcástica, irônica, ela tripudia em cima do sentimento dos outros, e também teve gente que não gostou, porque a Simone Simons ela é meio a Sandy do heavy metal, tem que ser sempre perfeita. Então foi um combo de coisas que fez com que a maioria do público não gostasse. Você, se abrir a Wikipédia, né, e ver os charts, os discos do Iron estão sempre ali, sempre na mesma posição, esse lá embaixo. E eu acho o material muito bonito. A capa também, reclamaram da capa, porque não entenderam o conceito da capa. Você quer saber o conceito da capa? Eu falei sobre esse disco lá no meu canal. Já vou botar o link aí para tu ver. E também vou colocar o link para a animação que fizeram desse quadrinho, porque junto com o álbum você recebe um quadrinho com a história. Então eu acho que, apesar de não ser um álbum que vai completar a timeline do Iron, né? Porque o Iron é uma banda conceitual, realmente conceitual, não são só os álbuns que são conceituais, né? Ele tem toda uma linha ali cronológica de quantas histórias acontecem de cada álbum. Esse álbum aqui ele fica perdido, mas eu acho que ele tem um valor muito grande por trazer elementos novos, como instrumentos de sopro, trazer uma história de amor interracial. Eu não me recordo de nenhum álbum conceitual que fizesse isso. Trazer artistas negros, porque, por exemplo, o Johanny James, que é baterista do Threshold, ele canta, ele é o pai da Abe, né? Então, e canta muito bem, de passagem. Ele, para mim, é um personagem que eu gostei muito na história. Então, assim, para mim é um álbum com um carisma enorme, com uma história muito divertida, apesar de trágica, ela é divertida. O Paul Manzi e o Dee Snider, eles brilham para mim. Se fosse um filme, eu acho que os melhores atores seriam os dois. Então, para mim, é um álbum muito rico, e que muito provavelmente em 20 e 30 anos esse álbum vai ser muito festejado, mas que o pessoal hoje em dia ficou com esse preciosismo de não é tão progressivo, as músicas são um pouco pobres, a Simone Simons, que coisa chata, essa lacração. Então, eu acho isso uma grande bobagem. Eu acho que todo mundo deveria ouvir o Trânsitos, e prestar principalmente atenção nos pormenores da história, porque a história da era vitoriana, casais interraciais tinham dor de cabeça, a gente está em 2022 e casais interraciais continuam tendo dor de cabeça, o que é um absurdo. Então, é isso. Se alguém quiser fazer alguma colocação... Eu acho um descasso. Eu ouvi ele umas 5 vezes seguidas quando ele lançou, né? E eu gosto muito que o Aren, ele não convida sempre, por assim dizer, as pessoas mais em voga, né? Claro, ele vai ter grandes convidados, ele já chamou o Bruce Dickinson pro Arion. Mas ele chama alguns convidados que a gente não espera. Por exemplo, a Kami Gilbert é um convidado que a gente não espera. Ela canta numa banda de Doom / prog metal, e é um som muito diferente do que o Arion faz. Mas ainda assim, o Aren, na maior valência dele, penso eu, que é adaptar a qualidade e as valências de todos os músicos que ele chama para as músicas que ele compõe, né? Ele consegue fazer todo músico brilhar no seu instrumento ou cantando, né? E eu acho um disco muito satisfatório. E não tem nada no Arion parecido com ele, né? Ele tem uma pegada mais Broadway, talvez por isso mesmo da Dani ter explicado de
seria a intenção de ser um filme, e é um descasso. Não vejo nenhum grande defeito nele. Sim, e até o Joe Satriani toca, né? Além dos personagens também, o Martin Friedman também participa, e você não vê, mas você ouve na música, fala, pô, esse daí parece o Joe Satriani, quando você vai ver, é o Joe Satriani. Então, assim, o trabalho que o Arjen teve para fazer esse disco, completamente diferente de tudo que o Iron fez antes, para mim é um grande desenvolvimento para o projeto dele, né? Mesmo que ele não se encaixe na timeline normal, né, do Iron. E é isso. Mas alguém quer falar alguma coisa ou podemos partir? Quem não gosta do Trânsitos, tá errado, obviamente. Tem argumentos? Não, mas tá errado. Não, mas eu acho muito impressionante como eu tô de homenagem aqui, como o Arjen ele consegue extrair o melhor de cada música, né? Em outros momentos falaremos sobre o Arjen, mas a capacidade dele de extrair o melhor, mesmo que seja fora da zona de conforto do pessoal, então ele enxerga habilidades nos músicos aonde às vezes nem os próprios músicos enxergam. E só um comentário rápido, o Johann James, né, que é a batera do Threshold, ele canta numa banda, ele tem um projeto que é o Curve Grinder, que é muito lado B, cara. Assim, mas é muito lado B. E o Arjen vai lá e pensa, porra, esse cara canta. Porra, e traz um cara que a gente não conhece esse lado dele. Né? Então, o Aerion, mesmo nos discos que talvez não sejam tão bons ou considerados tão bons, eles são um cardápio para você conhecer um monte de coisa boa que você ainda não conhecia. Né? Então, nem que seja só por isso, o Trânsitos tem um valor enorme. E não é só por isso, que é bom mesmo. Realmente. O pessoal precisa deixar. E esqueci também, precisa deixar o preconceito de lado e ouvir. E uma coisa também que o pessoal reclamou, que eu me recordei agora, é que o álbum ele é todo narrado. Ele realmente é como um livro de história, né? O famoso Here, não sei o que, book, que fala, não sei como é que fala o nome em inglês. Mas o pessoal que compra o CDzinho para ouvir, é muito comum aqui na Alemanha, no Brasil, eu acho que a gente não tem essa... Audiobook, né? Audiobook. A gente não tem essa... Não tem mais, né? Essa cultura. Mas o narrador é o Tom Baker, que era do Doctor Who, que é aquela série britânica muito famosa, que já está há milênios aí. Então, não sei, gente. O Arjen, ele tem um faro para fazer coisa maravilhosa, que a gente vai ter que fazer um vídeo só sobre isso. Vamos já combinar o vídeo do Iron. Mais para frente. Então, vamos saber agora, né? O polêmico Eric trouxe uma coisa para gente, não é mesmo? Então, de polêmica vivo, de polêmica me alimento. O que acontece é o seguinte, cara. Eu comecei a ouvir Power Metal um ano depois de eu começar a ouvir Heavy Metal. Eu comecei com Iron Maiden, o New Metal ali com System, uma coisinha diferente no Thrash, mas eu comecei a ouvir Power Metal depois. E quando eu comecei a ouvir Power Metal, um dos primeiros discos que eu ouvi, que é um dos meus favoritos, inclusive da banda que eu vou falar, é o Beyond the Red Mirror, do Blind Guardian. Tá? Ele foi lançado em 2015, 30 de janeiro de 2015, pela Nuclear Blast. E ele é o primeiro álbum sem o Oliver no baixo, desde o Imaginations from the Other Side. E o maior problema desse álbum, para mim, e pode talvez soar cômico para vocês, mas o maior problema desse disco foi uma declaração do Hansi Kirsch. Mas como assim, Eric? Tu está dizendo que uma declaração dele afeta o disco? Afeta. O Hansi Kirsch disse que ele seria tão grandioso quanto Imaginations from the Other Side, e tiveram uma brilhante ideia, e percebam o sarcasmo brilhante, de fazer um álbum conceitual que seria a sequência do Imaginations from the Other Side. Né? E quando tu ouve o disco, ele não parece nada com Imaginations from the Other Side. A bateria não é tão técnica, ela não é tão veloz, as viradas de bateria não são tão empolgantes, o vocal é mais contido, sobretudo pela idade que o Hansi começava já a sentir em 2015, hoje sente muito mais. Os riffs não são tão marcados, ele é composto mais de base. Por quê? Porque a banda contou com orquestras de Budapeste, Praga, então
não tinha um foco, aquele foco tão grande que a gente vê em guitarra no Blind Guardian desde os primeiros discos. E isso faz com que o som seja muito diferente, não de todo o Blind Guardian, mas diferente de um dos discos que é intocável pelos fãs. Eu diria até imaculável, né? Imagination on the Other Side, eu acho que não tem um fã de Blind Guardian que não gosta desse disco e que não idolatra esse disco. Mas quando eu fui ouvir o disco, e foi o segundo disco que eu ouvi do Blind Guardian, foi posterior ao Nightfall on the Earth, eu simplesmente adorei o disco. Ele tem músicas empolgantes, ele retoma uma pegada musical muito característica do Blind Guardian antigamente, que eu não sentia nos álbuns anteriores ao Beyond the Red Mirror. Ele tem uma participação fantástica de corais, né? Que muitas vezes fazem um refrão, enquanto o Hans faz só o backing vocal, na música Twilight of the Gods, a segunda faixa do disco. O refrão, quem faz mesmo, é o coral, e o Hans só acompanha, né? Tem a faixa final, que para mim é uma das melhores do Blind Guardian, que é a Grand Parade, e ela é fantástica. Ela é uma música que tem um refrão muito bonito, numa sequência melódica muito incomum, né? E ele carrega toda a música com partes diferentes. Então, o refrão, ele de fato se repete, mas a música vai mudando de temática. E é muito interessante. E, claro, ele tem alguns defeitos. A bateria nele tá um pouco abafada. Então, às vezes, o cara tá batendo na caixa. Tu não, pô, mas o que é isso? Ele tá batendo na caixa? Ele tá batendo no hi-hat? Tu não sabe o que tá acontecendo na bateria direito. Isso, às vezes, é um problema. Para quem é mais nerd, assim, eu quero ver exatamente esse instrumento, quero ver isso aqui. A mixagem do disco não tá muito boa, tá? Apesar de ser gravado com orquestras e corais. E outro defeito mesmo, que é a questão conceitual. É uma história muito confusa, ela não se justifica, os personagens não têm nenhuma relação direta, é uma coisa muito bizarra, né? Parece uma viagem através de alguns entorpecentes o disco. Parece que ele foi composto dessa maneira. Não tem carisma. Exatamente. Nem o Imagination. Exatamente, mas aí, claro, vou falar sobretudo de heavy metal, no que diz respeito à música, ritmo, harmonia e melodia, eu acho um disco fantástico. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma coisa ou posso deitar a falação? Cara, se um dia eu escutar esse disco inteiro de novo, eu vou poder ter um argumento mais construído. Eu não tenho paciência para o Beyond the Red Mirror, eu acho ele muito cansativo. Ele tem lá seus bons momentos, eu acho ele melhor do que os discos anteriores, ele é muito melhor do que aquela coisa lá da orquestra, que é o Blind Guardian, né, The Twilight Orchestra, né, aquilo ali. Mas... Me ajuda a te ajudar, Fábio. O de orquestra é maneirão, pô. Essa é dureza, hein? Isso é doloridaço. Mas o Beyond the Red Mirror eu também acho uma confusão. Não. Fala aí, Eric. Ele é melhor que o Battalions of Fear também. Ele é melhor do que o Battalions of Fear, eu acho. Me ajuda a te ajudar, Eric. Mas é por outro motivo. Calma lá. Tu tem limite. Ele é melhor do que o Battalions of Fear, eu acho também, mas por outro motivo. Assim. Pelo amadorismo da banda, pelo momento, pela qualidade do som e tal. Talvez se o Battalions of Fear fosse gravado hoje, ele seria melhor do que o Beyond the Red Mirror. Eu não tenho a menor paciência, cara. Isso que você falou da bateria, assim, não é que você não sabe se ele está batendo na caixa ou no high-end, é que você não sabe se ele está batendo na caixa, você não sabe se ele está batendo numa lata de souvenir, numa panela, numa trouxa de roupa suja. É um caos o som é muito, muito caótico, tá? E às vezes, de fato, você não sabe o que é refrão, o que é verso. Eu acho um disco muito bagunçado, cara. É muito difícil de acompanhar mesmo, cara. Então, eu tenho dificuldades. Talvez eu precise escutar mais, com mais carinho, o Beyond the Red Mirror, mas por enquanto eu estou sem misericórdia com ele, porque eu acho ele muito cansativo. Eu estou contigo, Fábio. Mas eu acho interessante ouvir o Eric falar sobre o álbum para instigar a ter uma próxima audição aí com mais cuidado. Mas eu acho um disco sem momentos marcantes para mim quando eu escuto. Eu não consigo fixar passagens dele e falar, putz, olha esse riff, olha esse riffão de I'm Alive, né, no Imagination. Caramba, meu! Né, não consigo ter uma lembrança assim. E quando eu ouvi, eu lembro e falei, putz, talvez, não sei se complexo demais, mas sem uma fluência assim, que fala assim, caramba, vou pôr de novo.
Mas é interessante ouvir porque você vai buscar. Né? E houve uma série de erros na venda do álbum. Porque isso que o Eric falou fez toda a diferença. Tinha um menino que fazia... Ele era tipo o Gastão, sabe? Fazia entrevista com as pessoas e tal, aqui na Alemanha. Eu lembro que o Hans deu uma entrevista de 1 hora e botou o álbum lá em cima e falou que ia ser a continuação do Imagination, ia ser tão épico quanto. E aí a Pepeca da idosa ficou louca, né? Eu falei, meu Deus do céu, vai voltar aquela coisa. Só que aquele negócio, gente, o tempo passou. Não vai ter mais Blind Guardian como era. E houve, para mim, a sucessão de erros o álbum é muito longo, não é o problema o tamanho da música, mas é que as músicas elas são completamente esquecíveis. Você termina de ouvir, você não tem vontade de ouvir de novo, 2, o que você ouviu não ficou na sua cabeça, como o refrão de I'm Alive lá do passado. Não fica nada na sua cabeça. Então, ele acaba se tornando um álbum obsoleto. Que tem uma arte bonita, também tem o yearbook, né? Burguês Safada. Eu tenho o yearbook, é lindíssimo e tudo, só que é uma coisa meio oca, sabe? Eu não tenho um carisma, eu não me vi conectada com o álbum de forma nenhuma. Cara, o Eric foi falando das músicas, porque tem a Grand Parade, tem a Twilight. Eu não lembro de nenhuma música dessa. Exatamente. Como que é o refrão que o Hans não canta? Sei lá, eu não lembro mais. 2. 3. Mas isso que a Dani falou do Hansi meio que avacalhar com a divulgação do disco, né? É porque música é música, marketing é marketing, né, gente? Então, assim, um dos outros problemas desse disco também, que se a gente for considerar, desse negócio de botar o disco lá em cima, é que mesmo que ele fosse bom, mesmo que ele fosse perfeito, essa declaração já compromete o disco. Se o Bruce Dickinson chegar hoje e disser assim, gente, o Senjutsu, ele é tão bom quanto o Number of the Beast. Pronto. Se o disco for o melhor disco de todos os tempos, os fãs geralmente não vão gostar. Que é a mesma coisa que aconteceu com os fãs de Blind Guardian. Realmente. Mas ainda assim, eu acho que é um disco que vale a pena ser ouvido. O Eric me fez ter vontade de ouvir ele de novo, né? O Fábio também vai ouvir. E o Arthur também. Será que não? Não sei. Mas... Enfim, gente, vocês têm mais alguma consideração final? Porque a gente já está chegando aqui ao final do nosso vídeo. Quero agradecer a todo mundo, né, que ficou até aqui com a gente. Ouçam os álbuns, mesmo se a internet falar que é flop, mesmo se o pessoal falar que é lacração e que é um disco que na época flopou, dá uma chance, porque às vezes lá no flop não tem uns negocinhos bons. Tem um Blind Guardian com a orquestra que é maravilhoso, por exemplo. Eu podia trazer esse disco aqui também, mas a gente vai usar ele em outros temas. Mas é isso. Fábio, você quer se despedir? Nós temos tempo. Manda um abraço para todo mundo, um abraço forte. Deem um pulo lá no Audiorama, vejam os outros vídeos aqui do Heavy Sword. Um abraço. E ouçam o Judas Priest também, Nostradamus, que é bonitinho. Eric? Agradecer a oportunidade, eu adoro conversar com vocês. Visitar a página Vida de Metal lá no Instagram, acompanhar o canal da Dani no YouTube, acompanhar a página da Dani no Instagram, o Audiorama e o Heavy Culture também, né? A gente está aqui fortalecendo a cena, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Sempre uma oportunidade de poder falar do segundo melhor disco do Blind Guardian. Vai sair correndo. É isso aí, galera. Foi meu batismo de fogo hoje aí. Curtam lá o Heavy Culture e ouçam Chameleon, dê uma chance aí. Envelheceu bem nesse whisky aí. Então é isso, gente. Obrigada a todos. Clica aí no like, compartilha aí com seu amigo que gosta de um flop. E a gente se vê até no próximo vídeo. Se hidratem. Beijo da tia e tchau.